Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Todos têm conhecimento de Deus. Ateu, ninguém nasce. É uma decisão que você toma. É uma opção que você faz. Agnóstico, idólatra, rejeitar Deus, viver como se Deus não existisse, é uma decisão que você toma. Não é algo que a sua natureza, por nascimento, lhe impele, embora ela seja manchada pelo pecado e ela esteja corrompida. Mas não a ponto de sufocar totalmente a consciência de que há um Deus. Bom, há esse conhecimento. No verso 21, ainda, Paulo diz o que é que as pessoas fizeram com esse conhecimento. Elas deveriam ter feito duas coisas. Primeiro, elas deveriam ter glorificado a Deus à luz da consciência e da criação. E segundo, deveriam ter dado graças a Deus. Veja como Paulo diz: portanto, ou porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo menos duas coisas os pagãos poderiam ter feito. Os gentios, aqueles que nunca ouviram o Evangelho e nem sabem quem é Deus, eles podiam ter glorificado a Deus, do tipo assim: eu não sei o nome de quem fez todas essas coisas, eu não conheço em detalhes quem é essa pessoa, mas claramente o mundo não apareceu do nada, claramente o mundo não é fruto do acaso, há um eterno poder por detrás. A matéria não apareceu, a matéria não gera matéria, e do nada, nada se produz, tinha que ter alguma coisa antes. E o ser humano deveria ter se curvado diante desse poder, diante dessa realidade, e glorificado o nome de Deus. Não é que eles seriam salvos por isso, porque isso não poderia anular os seus pecados, mas seria a reação que Deus esperaria da humanidade. Segundo, deveria ter dado graças a Deus, reconhecido que a saúde, o alimento, a vida, o sustento, as estações do ano, as colheitas, as chuvas, tudo isso vem desse Deus que cuida, que provê, que sustenta e que abre a sua mão generosamente para sustentar o ser humano que ele criou. Mas não é isso que a humanidade fez. O que é que a humanidade fez? Paulo descreve, começando no final do verso 21 até o verso 23, um processo de abandono e de negação de Deus que tem 4 etapas. A primeira, ainda no verso 21. Antes, ou seja, em vez de glorificar a Deus e agradecer a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Primeira etapa do processo, primeira fase do processo, é quando a pessoa começa a raciocinar sem levar Deus em consideração. Não é que raciocinar é errado, às vezes cria-se uma antítese falsa entre razão e fé. Não é uma antítese real essa. Uma pessoa pode ser uma pessoa que crê em Deus e ela usa muito bem a sua razão. Aliás, a razão foi dada ao homem para que ele pudesse ler a natureza, interpretar a natureza, compreender as coisas de Deus e ter uma noção da existência de Deus e da sua ação e atuação no mundo. O problema não é raciocinar. Há muitos intelectuais cristãos. Os que nos deram a ciência moderna eram cristãos, os primeiros cientistas que nos deram a ciência moderna nos seus vários e diferentes ramos, eles eram crentes em Deus. Então não existe incompatibilidade entre raciocínio e a crença e a glorificação e a gratidão a Deus. O problema é quando você começa a raciocinar e você deixa Deus de fora, e aí você perde a referência. Você começa a pensar que a razão por si só, ela pode explicar o mundo, pode explicar a nossa origem, quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos e como é que o universo funciona. Fora do conhecimento de Deus, não tem como achar respostas para estas grandes questões que a humanidade vem fazendo desde que ela se entende por humanidade, que são as questões mais antigas e que sempre acompanharam a raça humana. Os homens entronizaram a razão, pensando que o raciocínio lógico, a análise racional das coisas, o método científico ou a razão pura
poderia obter essas respostas e chegar finalmente às questões últimas. Mas a realidade é que isso não aconteceu. Paulo provavelmente, ao dizer que eles tornaram-se nulos nos seus raciocínios, a palavra nulo aqui significa inútil, ou seja, esses raciocínios não levaram a lugar nenhum, eles não descobriram as respostas, e muito menos quem é Deus, e muito menos nos levaram ao conhecimento ou chegar a esse Deus. Paulo provavelmente está se referindo à filosofia da sua época. Paulo vivia no auge da filosofia grega. A Grécia é o berço da filosofia, dos filósofos, dos inquiridores, das grandes escolas de pensamento. Até hoje, estudar filosofia começa com o estudo da filosofia da antiguidade. A Grécia como o berço do pensamento. Paulo está aqui dizendo que os raciocínios humanos que deixam Deus para trás, eles não podem nos dar a resposta final para todas as coisas. Isso, ele não está sendo contra a razão, ele está sendo contra o racionalismo, que é você entronizar a razão como sendo a medida de todas as coisas. Alguns séculos atrás, um movimento surgiu na Europa chamado de Iluminismo, e que tinha como objetivo exatamente dizer isso. O iluminismo foi uma revolta contra a religião e contra o controle da igreja sobre as universidades e sobre as decisões do povo. Então, no movimento iluminista, o homem queria ser o seu próprio senhor, queria se libertar das peias da religião e da fé, e achava que pelo raciocínio alcançaria todas as respostas. Surge o racionalismo, surge o empirismo, surgem movimentos que tentam explicar o mundo, surge o evolucionismo, surge Hegel com a dialética da história, surge Marx com a teoria social para explicar a história, como é que ela funciona. E onde isso nos levou? Até hoje ninguém tem as respostas, continua sem resposta, continua. A cada dia aparece uma teoria nova. Esqueci de falar de Darwin, que achava que o processo de seleção natural é alimentado por mutações randômicas e aleatórias e transmitidas à descendência, promovendo a sobrevivência do mais apto, explicaria a origem da vida e a sua pluralidade. Hoje a teoria de Darwin já vai numa terceira revisão, e eu já soube que vai ter uma quarta. Porque não dá para explicar, depois que descobrir o DNA e a linguagem do DNA, não dá mais para sustentar que a inteligência, a informação contida no DNA, ela surgiu por acaso, não tem como, acaso não gera informação inteligente. Aliás, todas as mutações, elas provocam não avanço, mas mutilação. Então já precisa mudar essa teoria. Tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios. Começa aqui, você começa rejeitando Deus, se abandona Deus como referencial do seu pensamento. Segunda coisa, segunda etapa, está aí no final do verso 21. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração, por causa dessa insensatez de abandonar Deus, o coração se tornou escuro. Nós não temos luz própria dentro de nós, pensando fisicamente. A luz vem de fora. A luz vem de fora e ela entra através dos nossos olhos, que aí informa a mente do que é que está acontecendo. Mas a luz vem de fora. Se cessar a luz lá fora, nós vamos entrar em trevas. Todo mundo sabe o que é ficar num quarto escuro de noite, né? Não tem luz e, portanto, você está na mais completa escuridão, está em trevas. Agora, a figura é muito clara. Uma vez que você rejeitou aquele que é a luz do mundo, uma vez que você rejeitou aquele que é a fonte de todo conhecimento, o seu coração se escurece, o coração fica perdido como quem está trancado num labirinto escuro, não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai, não sabe a diferença do certo e do errado. E que figura maravilhosa para descrever a situação do homem hoje. O seu coração está em trevas, o homem está perdido, ninguém mais sabe o que é certo, ninguém mais sabe o que é errado, a verdade é relativa, estão misturando tudo. Estão acabando com todos os pilares e fundamentos da nossa civilização. O coração em trevas, o homem não sabe para onde vai, ele não tem respostas, está perdido, e resta o suicídio, pragmatismo, viver por prazer, viver para as drogas, encher a cara de bebida, eleger algum Deus a quem ele vai servir,
Essa é a situação que nós estamos vivendo. Terceira etapa, primeiro a mente, depois o coração. Terceira está no verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O pior, nessa terceira etapa, é que a humanidade perdeu o senso de autoavaliação. Se inculcando por sábio, inculcar quer dizer se reputar, considerar-se. Eles começaram a se considerar como sábios. Acharam que agora eles estavam sendo inteligentes, porque abandonaram Deus e estavam achando suas próprias respostas, estavam criando suas próprias teorias, ou achando a solução para os grandes enigmas do mundo. Então eles começaram a achar que eles eram sábios, e Paulo diz que na verdade eles estavam se tornando loucos. Uma pessoa pode ser intelectualmente muito capaz, ter um PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é de título que tem aí, isso é louco, absolutamente louco. Eu conheci vários, no tempo que eu labutava no campo da universidade, pessoas com doutorado em Oxford, Yale, Princeton, Harvard, na PUC, na USP, mas completamente perdido na vida pessoal. Casamento arrebentado, ex-mulher, brigando, filhos totalmente desregrados, não tinha como conviver com os outros professores, Era belicoso, cheio de raiva, completamente incerto, não sabia das coisas. Esse cabeção, cheio de diploma na parede, dizendo-se sábios, abandonaram a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, ela começa com o conhecimento de Deus, senão ela vai se tornando loucura, e cada vez mais, começa na mente, desce para o coração. O próximo passo é você já não enxerga mais a verdade sobre você, você pensa que é sábio quando você está sendo louco, você não consegue mais entender, você não se enxerga mais, não tem mais capacidade de diagnóstico da sua real situação. O penúltimo passo está no verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A ironia disso aí. Eles rejeitaram o Deus Criador, Senhor dos céus e da terra, mas não conseguem ficar sem deuses. Não conseguem. O homem é religioso por definição, porque ele foi feito à imagem de Deus. A natureza dele clama para se prostrar diante de algum poder superior. Ele não tem como fugir disso. O homem é religioso por definição. Se ele não vai adorar o verdadeiro Deus, ele vai criar algum Deus para adorar. O homem sempre será encontrado diante do altar de algum Deus, se não for do Deus verdadeiro, diante de um Deus que ele inventou. Mas todo homem é religioso, todo homem tem uma religião. Ateísmo é uma religião, agnosticismo é uma religião. Todo homem tem uma religião, não tem como escapar. No caso aqui, essa religiosidade leva o homem, no caso de Paulo, pensando no paganismo, leva o homem à idolatria. Ele diz no verso 23 que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao que Paulo está se referindo? Ao fato de que o mundo pagão era um mundo idólatra. Esse mesmo mundo que se achava sábio, que começou a raciocinar, usar o intelecto para descobrir a verdade, era o mundo mais idólatra que havia naquela época. A ironia disso aí, os gregos, berço da filosofia. Paulo esteve em Atenas, capital da Grécia, capital intelectual do mundo da época, conhecida pelas suas escolas de filosofia, pelas suas bibliotecas. Lá viveram os grandes filósofos, era lá que eles discursaram. Paulo chega em Atenas, o que é que ele vê em cada esquina? Um altar. Ele não podia dar 2 passos que não encontrasse um altar a algum Deus. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. A idolatria que caracteriza aquele mundo, Paulo diz que é o resultado dessa etapa. Você rejeita o verdadeiro Deus, você vai acabar debaixo de um falso Deus, mas você não vai ficar sem Deus, quer seja o verdadeiro, quer seja o falso, porque você não pode escapar disso. É da natureza do homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Paulo acrescenta aqui, o que ele diz aqui, mostra a bobagem
A troca que eles fizeram, eles trocaram a glória de Deus para adorar a criação. O Deus glorioso foi trocado pela sua criação caída. Trocaram a glória do Deus incorruptível para adorar homens, animais, bestas, aves e répteis corruptíveis, quer dizer, mortais, que se corrompem, vão morrer e o corpo vai apodrecer. Trocaram a glória de Deus pela imagem de uma imagem de uma imagem. Pensaram nisso aqui? O homem é a imagem de Deus. Eles fizeram uma imagem do homem, que é uma semelhança da imagem de Deus que está no homem. São 3 passos aqui, são 3 imagens. Quando você deixa a realidade, você acaba adorando uma imagem da imagem da imagem. Agora, eu creio que fica óbvio que a gente não pode olhar para essas religiões como sendo expressão inocente de pessoa sincera, que sente que tem um Deus, mas não conhece a verdade. Já ouvi muito isso, eu creio que muita gente também, é muito popular isso, né? De que as religiões, as outras religiões, elas são expressão da sinceridade do coração de pessoas que não conhecem a Deus e adoram o que eles acham que é Deus. Não é assim que Paulo vê. Paulo vê as religiões idolátricas ou politeístas como sendo expressão da rebelião do coração contra o conhecimento de Deus. A natureza e a consciência dizem que Deus não é a árvore, o sol, a lua, a estrela, o pau e a pedra ou qualquer outra criatura. Idolatria é rejeição do conhecimento de Deus. Não tem religião fruto da inocência. A parte do conhecimento verdadeiro de Deus, não há religião verdadeira, mas aquela criada pelo homem. Paulo está se referindo às religiões da sua época. Homem, quando ele diz que eles adoram o homem, a gente pensa na hora no César. César era adorado como Deus. Pensa logo no faraó, que era considerado filho dos deuses lá no Egito. Aves, logo me vem à cabeça o pássaro ibis, que era adorado no Egito. Quadrúpedes, o boi apis, adorado no Egito. Répteis, o crocodilo do Nilo, que era considerado como um deus. A relação é grande dos animais que eram adorados, cultuados até o dia de hoje. A vaca na Índia, em tantos outros lugares você vai encontrar a adoração da criação. Quer saber uma versão mais científica disso? O movimento ecologicamente correto, que olha para a terra como a mãe terra. A terra é vista como um organismo divino, e muitos fazem da defesa do meio ambiente e da ecologia uma... Olá meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos agradecer por você ter ficado até o final e convidamos você a inscrever-se aqui no canal, pois é muito importante para que nós possamos continuar crescendo. E claro, deixe um like também no vídeo, pois o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas. Sempre contamos com a sua colaboração de espalhar essa mensagem, compartilhando ela nos seus grupos de WhatsApp, enviando para um amigo, para um irmão, enviando no grupo de WhatsApp da sua igreja ou da sua família, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Esse é o grande objetivo desse canal. A mensagem de hoje fala a respeito da origem da idolatria. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele expõe que os homens são indesculpáveis diante de Deus, ou seja, não há inocentes. Embora nós tenhamos povos que nunca ouviram o Evangelho, nunca leram a Bíblia, mas esses homens, eles nascem com a lei de Deus gravada nos seus corações. Deus se revela para eles através da própria natureza, a própria obra da criação. E esses homens, eles têm uma noção daquilo que é certo e errado. Há uma lei moral neles. Afinal de contas, mesmo em civilizações remotas, eles sabem que matar, que roubar, que adulterar e tantos outros pecados que a Bíblia condena, eles sabem que esses atos são errados. Isso faz parte da moralidade humana. E também eles sabem, meus irmãos, que há um Deus, há algo maior do que eles, há algo que criou eles. Todos sabem disso, e é tanto que a criação de religiões é a tentativa do homem se religar, se conectar com Deus. É isso que significa, inclusive, a palavra religião, religare, se religar com Deus. No entanto, eles optam por adorar a criatura ao invés do Criador. Então eles adoram a natureza, os animais e tantas outras coisas. E
Daí nasce a origem da idolatria. É a rebeldia do homem contra o próprio Deus, o seu próprio Criador. E eles idolatram, eles buscam outro Deus para colocarem no lugar do Deus verdadeiro. É uma mensagem forte, mas importante para que nós possamos refletir a respeito do nosso caráter, da nossa própria natureza caída e do caráter santo e justo de Deus.